A ascensão dos Olímpicos. Deuses gregos em detalhes. E aí, galera? Quem nunca se sentiu fascinado por aqueles mitos gregos cheios de reviravoltas, traições e poderes cósmicos? Pois é, desde criança eu sempre fui alucinado por essas histórias. Zeus, com seus raios e casos amorosos. Poseidon, o rei dos mares de temperamento explosivo. Sério, a gente tá falando de deuses poderosos, mas com defeitos e dramas tão humanos que chegam a ser engraçados. Então, preparem-se para uma viagem épica ao Olimpo, porque hoje vamos desvendar os segredos dos 10 deuses mais importantes da mitologia grega. Vai ter intriga familiar, romance proibido, batalhas épicas e muito mais. Se segura aí que a gente vai começar essa aventura mitológica. Zeus, o dono do raio e da farra. Começando com tudo, vamos falar do chefão, o todo-poderoso Zeus. Imaginem um cara que controla os raios, as tempestades, basicamente o cara que manda no tempo. Mas não se enganem, a vida de rei não era só mordomia não. Governar um bando de deuses e deusas temperamentais, e olha, a gente vai ver que essa galera não era fácil. Dava mais trabalho do que controlar um bando de crianças num parque de diversões. E por falar em crianças, o Zeus era especialista em dar um jeitinho de ter filhos com meio mundo. Literalmente, mortais, ninfas, deusas. Ninguém escapava do charme irresistível do deus do raio, o que, convenhamos, causava uma DR atrás da outra com a Hera, a esposa ciumenta dele. Sério, o cara tinha que resolver tretas divinas, apaziguar os irmãos Poseidon e Hades, que aliás também tinham pavio curto. Enfim, a vida dos Zeus era uma montanha russa de emoções e a gente vai descer cada looping dessa aventura juntos. Se você acha que sua vida é complicada, imagina ter que lidar com a fúria de um titã furioso enquanto tenta esconder suas aventuras amorosas da sua esposa ciumenta. Pois é, essa era a vidinha dos Zeus, um deus poderoso, mas cheio de falhas e contradições, assim como a gente. Hera, a rainha indignada do Olimpo. E falando em esposa ciumenta, preparem-se para conhecer Hera, a rainha do Olimpo. Ela era a deusa do casamento, da família e principalmente da vingança. Se você pensa que a sua vida amorosa é complicada, imagina descobrir que seu marido, o deus dos deuses, tem um caso novo a cada esquina. Era traição que não acabava mais. Mas a Hera não era do tipo que leva desaforo para casa. Ela era conhecida por sua fúria implacável e por perseguir sem dó nem piedade as amantes e os filhos ilegítimos de Zeus. No final das contas, a gente até entende a fúria da Hera, né? Imagina ter que aturar as puladas de cerca dos Zeus por milhares de anos. Acho que até os deuses têm seus limites, né? Poseidon, o tsunami em forma de Deus. Descendo um pouco das alturas do Olimpo, vamos mergulhar no reino de Poseidon, o deus dos mares. Imaginem cavalos furiosos galopando sobre as ondas, terremotos que abalam os alicerces do mundo e um cara barbudo e musculoso com um tridente na mão, controlando tudo isso. Esse era o Poseidon, o temperamental irmão dos Zeus. Se você achava que o Zeus causava problemas, você precisa conhecer o currículo de tretas do Poseidon. Ele era famoso por sua fúria incontrolável e por causar terremotos e maremotos quando estava de TPM. Quer dizer, de mau humor. E acreditem, ele ficava de mau humor com uma certa frequência. No fim das contas, o Poseidon era uma força da natureza, literalmente. Imprevisível, poderoso e com um temperamento explosivo. Acho que é melhor a gente não deixar ele irritado, né? E agora preparem-se para descer ao sombrio reino dos mortos, governado por Hades, o deus mais injustiçado da mitologia grega. Sério, o cara só queria um pouco de paz e sossego no seu reino subterrâneo, mas vivia sendo retratado como o vilão da história. Hades era o responsável por guiar as almas dos mortos para o outro lado. E, convenhamos, não devia ser um trabalho fácil. Na verdade, ele era até que romântico, a história dele com a Perséfone que o diga. Mas calma, essa é uma história para o outro capítulo.
No final das contas, Hades era um deus justo e compreensivo, que governava o submundo com sabedoria e compaixão. Subindo de volta para o Olimpo, vamos conhecer a deusa mais inteligente e estratégica de todas, Atena. Ela era a deusa da sabedoria, da guerra estratégica, das artes e, acreditem, até da tecelagem. Essa deusa mandava em tudo. Filha favorita de Zeus, Atena nasceu da cabeça do pai, já adulta e usando armadura completa. Já dá para perceber que ela não veio para brincar, né? Ela era a personificação da inteligência, da estratégia e da justiça, sempre lutando por aquilo que acreditava ser certo. Atena era a protetora de Atenas, a cidade que leva o seu nome, e era adorada por sua sabedoria e por sua capacidade de guiar os humanos nos momentos mais difíceis. E agora, preparem-se para conhecer o deus mais artístico e complicado do Olimpo, Apolo. Ele era o deus da luz, da música, da poesia, da profecia, da cura. Ufa! Tinha área de atuação que não acabava mais. Apolo era o típico deus multifacetado. Lindo, talentoso, charmoso, mas também podia ser vingativo, cruel e um pouco desequilibrado. Ele era como o sol, trazia luz e vida, mas também podia queimar e destruir. Ele nos ensina que a beleza e a dor, a luz e a sombra, caminham lado a lado e que é preciso encontrar o equilíbrio entre esses opostos para alcançarmos a harmonia. Saindo do drama do Apolo, vamos conhecer a irmã gêmea dele, a poderosa Ártemis. Ela era o oposto do irmão em muitos aspectos, independente, feroz e totalmente dedicada à natureza. Ela era a deusa da caça, da vida selvagem, da lua e a protetora das mulheres e crianças. Ártemis era frequentemente retratada com seu arco e flecha, pronta para defender os seus protegidos de qualquer ameaça. Ártemis nos ensina que podemos ser fortes e independentes, sem precisar abrir mão da nossa feminilidade e compaixão. E agora, preparem-se para conhecer a deusa mais bela e sedutora de todas, Afrodite. Ela era a deusa do amor, da beleza, do prazer e da discórdia. É isso mesmo. A deusa do amor também era famosa por causar um bom drama no Olimpo. Afrodite era tão bela que podia fazer qualquer um se apaixonar por ela com apenas um olhar. Mas cuidado! A paixão que ela despertava podia ser tão intensa quanto passageira, e muitas vezes terminava em tragédia. Ela representava o poder do amor, da beleza e do desejo, mas também nos alertava sobre os perigos da paixão desenfreada e da obsessão. Então, da próxima vez que você se apaixonar, lembre-se da Afrodite. Aproveite a paixão, mas cuidado para não se perder nela. E agora preparem-se para uma entrada triunfal do deus da guerra, o impetuoso Ares. Ele era o deus da guerra violenta, da fúria descontrolada e da grosseria gratuita. O Ares não era conhecido por sua diplomacia. Ele era o oposto de Atena, que representava a estratégia e a sabedoria na guerra. Ares, por outro lado, era a personificação da violência gratuita, da fúria cega e da destruição desenfreada. Ele nos ensina que a violência nunca é a solução e que devemos sempre buscar o diálogo e a paz. E, para fechar com chave de ouro a nossa aventura mitológica, vamos conhecer o deus mais rápido e esperto do Olimpo, Hermes. Ele era o mensageiro dos deuses, o deus do comércio, das viagens, dos ladrões. Espera, ladrões? É isso mesmo. Hermes era conhecido por sua inteligência ágil, sua lábia afiada e sua capacidade de se safar de qualquer situação. Ele era o típico malandro charmoso que sempre conseguia o que queria, mesmo que fosse através de métodos pouco convencionais. Hermes nos ensina que a comunicação é essencial para alcançarmos nossos objetivos e que a flexibilidade é fundamental para lidarmos com os desafios da vida. E aí, galera? Essa foi a nossa viagem pelo incrível mundo da mitologia grega.
Vimos que os deuses, apesar de poderosos e imortais, eram cheios de defeitos, dramas e confusões, assim como a gente. Conhecemos o rei da farra Zeus, a rainha da vingança Hera, o temperamental Poseidon, o injustiçado Hades, a deusa da estratégia Atena, o deus bipolar Apolo, a poderosa Artemis, a deusa do amor e da confusão Afrodite, o deus da treta Ares e o esperto Hermes. E essa jornada a gente continua nos comentários. Qual desses deuses te deixou mais curioso? Conta aí.